Olá, família, graça e paz. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Igreja, o Corpo Humano de Cristo. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com você sobre a carta do glorioso à igreja de Tiatira, que está lá em Apocalipse, é o que nós temos compartilhado e falado nesse tempo. Eu não vou ler aqui com você, mas o glorioso traz à tona um personagem, e é sobre esse personagem que nós vamos falar aqui e discorrer. Ele fala sobre Jezabel. Jezabel, ela foi um personagem do Antigo Testamento, esposa e rainha ao lado do rei Acabe. E quando nós falamos sobre Jezabel e sobre esse personagem então que Jesus traz à tona, nós estamos falando sobre um espírito. Entende? Um espírito fala sobre um comportamento, ou seja, uma maneira que Jezabel vivia, uma maneira de que Jezabel então ela agia nos seus dias. É isso que esse espírito quer dizer. E nós vamos fazer esse paralelo aqui hoje com você, sobre esse espírito de Jezabel e sobre um outro personagem que a Bíblia ela nos conta, que é Esther. E se você for ver, e você vai ver isso aqui hoje nós falando, são espíritos totalmente diferentes, são comportamentos totalmente diferentes. Jezabel era um comportamento individualista, que só pensava em si mesmo, que queria controle, que não se submetia, e Esther era totalmente o contrário, era alguém que era submissa à vontade de Deus, era alguém que não olhava simplesmente para si mesmo, ou para aquilo que era bom para ela mesma, mas ela olhava o todo. E é isso aqui que nós vamos discorrer. Só para contextualizar você, Jezabel, então, ela era rainha ao lado de rei Acabe, como eu falei, e ela foi colocada nessa posição por algo ali totalmente humano, um acordo que foi feito entre o rei da cidade dela, que era Sidom, e o rei Acabe. E ela vem então para essa posição. Não foi Deus que estabeleceu ela, foi algo humano. E Esther foi totalmente o contrário. O processo, o caminho de Esther não foi porque ela quis, não foi porque ela almejou, não foi um contrato humano, mas de fato você percebe que foi Deus que colocou ela ao lado do rei Assuero. E em um determinado momento ela é usada para manifestar a posição de fato que ela foi colocada e gerar favor para o povo de Deus. Mas então, só para você contextualizar isso, Jezabel ela era essa mulher forte, já era rainha na cidade dela, e Esther era essa mulher que não tinha um nome forte, entende? Não tinha uma posição forte, mas ela percebeu que foi Deus que tinha colocado ela ali. Ela percebeu que não era, não tinha a ver com ela, não tinha a ver com o desempenho dela, não tinha a ver com uma ação simplesmente dela, mas tinha sido Deus que tinha colocado ela ali. E esse primeiro tópico que nós queremos aqui falar com você é sobre isso, É sobre posição ou desempenho. O que eu acho incrível assim na vida de Esther, mencionando ela agora, é que Esther, como tu mencionou, ela não tinha um nome forte. Ela não tinha uma posição de autoridade, mas ela preservou, uma cultura que ela tinha recebido. Ela preservou a fé no Deus de Israel. E a partir dessa fé, logo ela teve um comportamento. Então tudo está ligado com a fé. Esther, bem o oposto de Jezabel. Então, pela cultura dela, pela fé que ela cria no Deus de Israel, a partir dali ela teve um comportamento. Qual foi o comportamento dela? De submissão. Bem ao contrário de Jezabel. Jezabel já tinha uma posição, uma posição de autoridade. Ela é a rainha, estava abaixo do rei. Só que ela, na verdade, ela usurpou daquela posição. E a partir dali, ela impôs uma autoridade. Então, de uma cultura que já vinha dela. Uma cultura pagã, uma cultura que não é a que cria no Deus de Israel. Então, a partir dali, houve-se um comportamento. Então, tudo está ligado mais ou menos conforme tu crê. A tua posição de fé, naquilo que tu crê, logo o teu comportamento vai ser baseado nisso. O que a gente percebe é um espírito, como nós estamos falando aqui. E realmente é de não perceber o propósito do Senhor na posição que Ele nos colocou, Hoje a gente vê em questão de um casamento, a figura da mulher mesmo, É muito nesse... claro que aqui nós estamos falando de um espírito, então, independente seja homem ou mulher, mas eu creio que, como mulher falando, isso é um espírito que ele é muito sutil, E vem devagar, mesmo...
em uma família, né? Enfim, na vida cotidiana, é um espírito que ele vem sutil e expressa, então, né, em atitude, a cultura e a fé, como a Dai estava falando, né, do coração, algo que está, né, convicto no nosso coração, né? Então, quando nós não entendemos, assim, a posição que nós estamos, quando nós não entendemos o amor de Deus na nossa vida, para nós, realmente, a gente sempre vai tentar, né, ter esse controle da situação, né? Que era o que Jezabel tinha ali, né? Era o controle, controlar a situação, e isso é muito, não é às vezes descarado, né? É em poucas coisas, né? Numa fala, no jeito que tu responde, então várias coisas, então realmente, né? O que eu percebo que a Esther, ela entendeu, né, o propósito de Deus para a vida dela, entendeu a posição dela, e o coração dela era de ver que o Senhor estava cuidando de todas as coisas, né? Que Deus era, né, o rei do coração dela, né? Então isso que é importante nós percebermos, né, quem é o rei do nosso coração. E quando há essa convicção de quem é o rei, nós entendemos que qualquer autoridade que está sobre as nossas vidas, nós entendemos que ali há uma oportunidade de manifestar, né, de expressar aquilo que o rei está fazendo, né, através de nós. E percebe que, né, sobre esse tópico aqui, né, de posição ou desempenho, a nossa geração ela sempre foi, ela é muito treinada para honrar o desempenho. Então, se a pessoa ela faz aquilo que eu gosto, é fácil honrar, né? É muito fácil me submeter, é muito fácil dizer não, é esse aqui sim. Só que agora, quando o desempenho ele não é da forma que eu espero, ou seja, ele está aquém daquilo que eu espero, é muito mais difícil honrar. Vai ser muito mais difícil, é isso que nós vemos hoje, né? Por exemplo, eu não gosto do jeito que o fulano ele lidera. Eu não gosto do jeito que o fulano ele administra aqui a casa. Por exemplo, em um casamento, né? A esposa vai honrar agora o marido. Mas ela não vai honrar pelo desempenho, ela vai honrar pela posição. Deus estabeleceu assim, né? O marido, então, o esposo, ele é o cabeça da casa. E isso está estabelecido, não é algo que vai mudar, já Deus definiu assim. Ok, daí agora a posição da mulher é essa. Cara, eu preciso honrar. Eu vou honrar a posição. Mas agora o marido deixa a toalha molhada em cima da cama, deixa o tênis no meio da casa. Entende? O desempenho ele não é como é o esperado talvez pela mulher, como a mulher desejava. Eu queria, Senhor, o marido que, né, dobrasse a toalha depois ali no box. Eu queria alguém que, né, deixasse os tênis no lugar certo. Só que isso leva muitas mulheres a não honrar o marido por conta de um desempenho. E você percebe que isso aqui foi o que aconteceu com Jezabel. Ela olhou o desempenho de Acabe, que, né, Acabe de fato ele era um banana, né, como nós falamos aqui. Ele não era alguém que se posicionava, não era alguém que governava bem a nação ali. Só que isso em nenhum momento, né, coloca Jezabel numa posição de líder. Não, era com Acabe o negócio. Mas ela, por ver o desempenho fraco, ela se posiciona. Não, eu não preciso honrar ele, porque ele é fraco. Né? Tem um momento ali que ela chega a dizer para ele, e aí, tu está governando aqui o reinado ou não? Tu vai se levantar? Ou seja, tu percebe que é uma fala. Só que daí, se tu for ver Esther, né, que é o comparativo que nós estamos fazendo, Esther, o rei Assuero também não era um cara fantástico. Provavelmente ele deixava a toalha molhada em cima da cama também. Só que tu percebe um posicionamento totalmente oposto, totalmente diferente. Ela percebeu, né, como a May falou aqui, ela percebeu, cara, isso aqui é uma oportunidade de Deus para a minha vida. É Deus que estabeleceu, Deus que fez isso aqui. Então eu vou honrar, eu vou me submeter, eu vou honrar esse homem, né? Eu vou honrar ele como de fato o cabeça da casa, como rei. E a partir desse posicionamento dela, você percebe que a história, né, ela terminou de uma maneira totalmente oposta de Jezabel. Mas percebe que é por conta de um coração. Um coração que honra. Um coração que honra está totalmente ligado a entender aquilo que, né, Deus proporcionou. É como se Esther ela tivesse recebido um presente e agora ela honra aquele presente. Ela não torna como algo qualquer. E Jezabel, a gente vê isso, ela tá nem aí para a posição que ela tá. Mas Esther, ela honra, ela zela por aquele presente. Ela entende, eu tô aqui nessa posição não porque eu sou algo, não porque o mérito é meu, mas porque eu creio que o Senhor me colocou nessa posição. Então ela entende que Deus fez aquilo e não por ela ser algo, não por ela ser linda,
linda, maravilhosa, que fala ali que ela era muito bonita, mas em nenhum momento a gente vê Esther falando, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, não, mas ela está sempre exaltando quem Deus é e honrando a posição que ela está, né? A gente vê hoje muitos adolescentes e até crianças desonrando pais, mães, né? E quando os pais eles decidem algo, tu não vai em tal lugar. O adolescente, principalmente, eu lembro assim de algumas fases que eu tive, que eu achava que tudo que a minha mãe falava era ruim para mim, que ela nem sabia o que ela estava falando. E a gente vê essa realidade hoje, né? Uma desonra, a gente vai nos lugares e vê crianças batendo pé com pais e não honram aquilo que recebem, né? O pastor está sempre brincando que a criança recebe tudo, tem todas as coisas e está sempre ali reclamando. Mas a nossa posição é essa, né? A gente recebeu esse presente de ter todas as coisas, porque o Senhor nos deu aquilo, né? Então, eu acredito que essa geração de jovens e crianças, enfim, adultos, homens e mulheres, foram escolhidos para honrar essa posição, né? Nós não seremos a geração de jovens que desonram pais e mães, que é o natural, mas nós viveremos a contramão do mundo. Acredito que foi para isso que a gente foi chamado, para viver a contramão do mundo. O desempenho, ele fala sobre o nosso eu, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o desempenho e fala de eu. Aonde eu quero chegar, né? E quando a gente vê a história, então, de Jezabel, a gente vê muito esse desempenho sobre ela, né? Aonde ela queria chegar, né? Mas não fala aonde Deus queria colocar ela, né? Quando a gente, então, vê a história de Esther, a gente vê que, na verdade, não é o eu, mas sim Deus através da vida dela, né? Aonde Deus colocou ela e a posição, né, que Deus colocou ela. Então, vê uma posição que ela foi colocada lá, né? O que ela teria que ser feito lá, né, no reino, né? Então a gente vê muito essa questão de honra, a submissão, né? Tudo que ela estava fazendo lá é para honrar o Senhor Jesus, né? Tudo que ela estava, né, a posição onde ela foi colocada, né, é para honrar o Senhor Jesus, não somente uma figura, né, um rei, mas sim ela via, né, Deus aonde ela estava, né? Ela via Cristo aonde ela estava. Né? Aleluia. E só para encerrar então esse tópico, eu estava lembrando aqui do versículo que nós compartilhamos ali, né? E está em Esther 2:17. Diz assim: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as outras. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Uau! Entende que a maneira, o coração dela, agora, né, de honrar, isso não começou simplesmente quando ela foi colocada como rainha. Agora ela está em uma posição de rainha e agora ela começou a honrar. Não. É o contrário. Ela foi colocada na posição de rainha porque o coração dela era de honrar. Entende? Isso destacou ela. Imagina, quando o rei, então, ele, né, a história diz isso, ele chama Vaste e Vaste não vai, né? Vaste era a antiga rainha. E ele manda selecionar diversas mulheres. E todas elas passam por um tratamento, todas elas, né, se preparam para encontrar o rei. E dentre todas elas, o rei escolhe Esther. Entende? Dentre todas elas, a escolha é Esther. Porque, de fato, existia algo diferente nela. E era esse coração que honrava. Ela honrava a Deus, ela honrava, né, lá na casa dela, ela honrava o próprio Mordecai, que era quem cuidava dela, ela honrava. Entende? Por esse coração que honra, ela se destacou. E eu achei fantástico, né? E encontrou favor diante do rei. Favor diante do rei. Obviamente isso fala ali para Esther, mas também fala para nós, à medida que o nosso coração ele se torna de honrar, nós encontraremos favor do rei. E o segundo tópico, então, né, para nós adiantarmos aqui, fala sobre essa submissão ou controle. Né? E você percebe, está muito ligado, né, a honra com a submissão, mas também fala de um coração. Né? Esther tinha esse coração submisso, primeiro a Deus, né, mas depois então submisso à autoridade que foi estabelecida por Deus. E você percebe que Jezabel então, né, é o extremo oposto. Ela estava ali, mas ela não se submetia ao rei Acabe, ao contrário, né, ela usava Acabe para os seus próprios fins, né, para alcançar aquilo que ela desejava. Ou seja, ela controlava Acabe. Acabe, mesmo sendo rei, ele se tornou uma marionete de Jezabel. Percebe? E Esther no extremo oposto, ela se submetia ao rei, sabendo que quando ela se submete ao rei, ela está se submetendo a Deus. É isso aqui, né? Isso que é né, a imagem de autoridade que nós precisamos de ter essa. Quando nós estamos submetendo a uma autoridade, nós estamos submetendo a Deus. E é interessante a gente ligar, né, o tempo que nós vemos, a realidade que nós vemos hoje em dia,
a pessoa liga uma submissão a um certo tipo de humilhação. Então, quando nós falamos, né, a Bíblia fala e nós defendemos esse princípio, que a mulher é submissa ao homem, né, nós vemos, então, agora uma série de feministas falando que submissão quer dizer que eu sou controlada pelo homem. E a palavra não diz isso, né? Submissão quer dizer que eu estou junto em uma missão. Então, quando Esther se submete ao rei, não quer dizer que ela era melhor ou pior, quer dizer que ela estava junto com uma missão, né? Então, nós vemos esse comparativo de espírito. Submissão não quer dizer que eu sou menosprezada, mas que eu sou protegido, né? Então, estávamos agora falando sobre debates e coisa, né? E tava um cara lá fazendo uma pergunta para uma feminista. E ela começa a falar, né? Mas então que os machistas, eles são controladores, eles são manipuladores e tal, né? E ele, não, mas a submissão quer dizer que a mulher sempre foi protegida. Mas o que tu prefere? Tu prefere ir e morrer numa guerra ou tu prefere ficar em casa cuidando dos filhos? E daí ela ficou sem resposta. Ou seja, é isso que a todo momento a palavra quis trazer. Submissão quer dizer proteção. Então, quando eu me submeto a alguém, automaticamente eu sou protegido não por esse alguém, mas por Deus, porque existe uma bênção aqui. E é aqui que nós estamos compartilhando. Esta honra, ela traz consigo uma bênção. A honra, ela tem um poder que é trazer consigo uma bênção, é trazer consigo uma proteção do próprio Deus. E a gente vê que o controle que Jezabel tinha é porque ela, como não tinha autoridade, ela precisava manipular alguém. E o bobo da vez foi o rei, foi Acabe, né? Então, por ser um rei, né, relativamente, igual nós estamos falando, não tinha um desempenho, meu Deus, um homem posicionado, nossa, não tinha, né? Mas, então ela usa, Jezabel vai lá e começa a manipular o próprio rei. Então ela começa a assinar pelo rei. E agora tinha um exemplo de Elias ali. Elias era uma ameaça para o governo, porque Elias tinha autoridade, Elias era um profeta do Senhor. E daí ela vai lá e começa a usar o nome do rei Acabe, começa a mandar cartas, começa a ameaçar Elias. Tudo isso por quê? Porque como eu não tenho autoridade, eu preciso manipular alguém para poder ter o controle dessa situação. Entende? A gente vê então o espírito de Jezabel, esse espírito controlador, esse espírito manipulador, e nós vemos isso nos nossos dias, né? E isso não é uma história simplesmente do Antigo Testamento, isso é uma realidade que a gente vive. Então tudo que a Bíblia defende, nós vemos o mundo deturpando, nós vemos o mundo tentando quebrar esses padrões. Então falamos de submissão é uma proteção. Não, submissão quer dizer que eu sou pior. Eu não vou me submeter, eu não vou me humilhar. Não, mas não tem nada a ver com isso. Não, eu preciso controlar, eu preciso manipular, eu estou aqui numa rodinha, eu preciso ser o cara que está à frente disso, porque senão eu não quero me submeter. Entende? Então a gente vê isso, né? Igual eu falei sobre política, nós vemos isso. Né? As pessoas falam de qualquer maneira com o presidente da República, as pessoas falam de qualquer maneira com autoridades que foram delegadas por Deus. A palavra diz que toda autoridade foi delegada por Deus. Tá, mas o cara não é perfeito, mas não é questão de desempenho novamente, é questão da posição que ele foi colocado. Algo que eu achei incrível também é que a submissão, ela não é um evento. Ela não acontece do dia para a noite. Mas a submissão é algo que é um processo. Assim como Esther, né? Esther, ela ficou no palácio 12 meses, sendo preparada até que ela chegasse até o rei, né? Então, o Senhor, ele está nos inserindo num processo. A igreja está em processo. Só que só é possível que aconteça esse processo de submissão nas nossas vidas quando nós nos submetemos em coisas diárias, cotidianas da nossa vida. E tu permite que o Espírito de Deus, ele possa trabalhar no teu coração. Né? A gente permite que o Espírito Santo venha trabalhar de tal forma que nos deixe mais aquebrantados, nos deixe mais maleáveis. Né? E esse processo, ele gera sofrimento. Né? Como a gente estudou há pouco tempo sobre sobre quando o sofrer, né? Sobre o tomar a cruz. O tomar a cruz, na verdade, não é um sofrimento, mas é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós estamos inseridos nesse processo de submissão, vai haver sim um sofrimento. Por quê? Porque ou é o negar o meu eu, é negar o meu ego, a minha vontade, né? Então, quando nós entendemos que agora nós fomos inseridos num processo e agora o que nós temos que fazer é deixar com que o Espírito trabalhe através de nós e não fugirmos desse processo. E hoje, né, isso que a Adai está falando, é a questão do importante é ser feliz, né? Que eu acho que é muito que é impregnado desde hoje, né? Desde criança, né? Na escola, que o importante é ser feliz. Por isso que
muitas coisas assim, princípios, né, têm sido colocados de lado por conta disso, né? Porque como nós estamos compartilhando aqui, é a questão do sofrimento. Não tem como, né, nós sermos submissos ou, né, passar por esse processo sem, no caso, ter alguma coisa que nós vamos ter que negar. E esse ser feliz vai totalmente contra, né? Porque a felicidade está muito no fazer a vontade do Senhor, né? Nesse processo, quando nós estamos vivendo esse processo, há uma alegria ali a ser desfrutada. E a gente precisa, né, encontrar isso, né, viver isso para experimentar dessa alegria. Porque o ser feliz lá, né, da cultura do mundo, né, o ser feliz é algo momentâneo, é algo que as pessoas querem do agora. Então, ele pode ser, né, pode ser que as pessoas experimentem mas é assim, ó, não sei, é um pinguinho daquilo que o Senhor poderia proporcionar para cada um. É a mesma coisa um casamento, né? As pessoas, as mulheres, né? Falando aqui, ou homem, enfim, mas, né, mais para as mulheres, acham que é infeliz quem se submete, mas não experimentou disso. Eu vejo muito que é a questão de revelação, né? Algo que a gente tem falado também. Precisa ter revelação. Então, não é algo que simplesmente, agora eu sou submissa. Não, é algo que é um processo, é algo que nós precisamos deixar o nosso coração disponível para o Senhor trabalhar, né? E a partir disso, a gente vai experimentando no processo quão poderoso é, quão maravilhoso é, né? Viver isso, compartilhar a vida com outras pessoas. Sempre que falamos, então, né, de submissão, como a gente falou ali na questão da honra, é o mesmo princípio, né? Submissão é uma questão de coração. A obediência, ela ainda fala de algo natural, né? Eu posso ser obediente, mas não ser submisso, né? A história que o pastor sempre conta, né? Da criança que está pulando no banco do carro e o pai diz, senta. E a criança, ela senta. Mas ela diz, olha, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Ou seja, ela é obediente, mas ela não é submissa. Entende? A submissão é essa questão de processo. É você, né, abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus e dizer, eu estou submisso ao Senhor. E à medida que você vai, né, abrindo seu coração e você vai se tornando submisso, ok, daí você entra nesse nível, né, de submissão. De você, ok, a submissão ela vai levar à obediência, mas a obediência às vezes não vai levar à submissão. Entende? Porque submissão diz respeito a um coração. E, né, que o Senhor nos dê esse coração. Isso faz parte do espírito de Esther. É um coração submisso. Esse coração submisso que foi colocando ela, né, nas oportunidades que ela teve. E ao contrário disso também, né, o coração agora que controla, que não é submisso, foi o que colocou Jezabel nas situações que ela viveu. Entende? Então percebe que sempre é uma questão de coração. Sempre é coração. Né, diz respeito ao coração, na honra diz respeito ao coração, né, agora nessa questão de submissão também é um resultado de um coração, e tudo isso diz respeito a esse espírito, é por isso que nós estamos falando aqui. Lucas, mas que tanto espírito que vocês falam, existe quantos espíritos? 2 só, ou é de Deus ou não é, entende? Só que agora isso aqui, por isso que eu falei lá no início, que diz respeito a um comportamento. Então, um comportamento de honra é um comportamento de submissão, e o próximo tópico fala sobre esse servir, é um comportamento de servir. Entende? De servir. Esther era esse que, né, ela era essa pessoa que servia na posição que ela estava, ela servia, né? E agora Jezabel, o extremo oposto, como nós temos já falado, né? Ela não servia, mas ela servia-se. Ou seja, ela usava das circunstâncias para servir, como a May falou aqui, né, a vontade dela. Então, para exercer a vontade dela, ela usava tudo que tinha disponível. E Esther, o contrário. Daí você lembra, né? Quem que é parecido com esse, né, esse aspecto de Esther? Jesus. Percebe? Jesus, ele era Deus, mas a palavra de Deus diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se torna homem, como homem ele se torna servo e ele serve a humanidade. Uau! Esse aqui é o meu e o seu propósito. É nós servirmos. A Esther, ela percebe essa oportunidade de Deus para ela, né? Eu estou aqui para servir. Eu fui colocado em uma posição, mas não é simplesmente para eu estar aqui, né, agora almoçar todo dia na mesa do rei, né, ou dormir na melhor cama com os melhores lençóis, né, lençóis egípcios, seda egípcia. Não é isso, ela entendeu, eu estou aqui por conta de um propósito, né, e daí você percebe,
no final ali, né, a história dela, ela é usada para salvar a nação. Entende? Mas se ela não tivesse esse coração de servir, a nação toda ia perecer e ela ia estar lá, de boa. Mas ela entendeu, eu estou aqui por conta de um propósito. Eu estou aqui por conta de manifestar algo. Né? E é sobre isso que nós vamos falar então agora. Servir ou servir-se? Né? Esther ou Jezabel? E Cristo, né, deixa isso muito claro, como tu mesmo falou. Eu vim para ser servo. Eu vim para servir, né? Eu vim. Se você não deixar eu lavar os seus pés, não tem parte comigo. Ou seja, se me impedir de servir, tu tá automaticamente impedindo o meu propósito que eu vim para cumprir. Eu vim para servir, né? E isso, então nós carregamos, né? Tem uma frase do apóstolo Paulo, né? Uma passagem que ele dá, uma sentença que ele dá, que eu sou escravo de Deus e eu sou servo dos irmãos. Então eu sou submisso a Deus e eu sou servo dos irmãos, né? E isso, né, nós carregamos e devemos carregar para nós, e que isso tem que se tornar uma realidade em nós. Não simplesmente porque eu tenho que fazer, mas por encargo do meu coração. Então a gente vê que esses dois espíritos, tanto de Esther e Jezabel, eles vão construindo uma linha de raciocínio. Então, Jezabel, se não tem um desempenho que eu não gosto, eu vou manipular para trazer autoridade para mim, para poder saciar minha vontade. E a gente vê então uma linha sendo seguida, né, que com certeza é o Espírito do Senhor com Esther. Então não interessa o desempenho, mas ele está em uma posição. Então se ele está em uma posição, eu sou submisso. E agora eu vim para servir. Então nós vemos isso ser construído, e é aquilo que nós vivemos, né? E nós combatemos isso. Eu gosto sempre de falar, a gente não veio para quebrar os padrões da sociedade, a gente veio para reconstruir aquilo que já foi quebrado. Então eu ser submisso, eu aparentemente quebra o padrão normal. Não, mas normal é eu ser controlador. Não, mas eu não estou quebrando nada, eu estou reconstruindo aquilo que a sociedade quebrou. Eu estou trazendo novamente um princípio do reino. Nós viemos do reino, estamos na terra, mas voltaremos para o reino. Então, eu estou estabelecendo um princípio do reino aqui. Nós somos servos, servimos os irmãos, servimos também o nosso inimigo, servimos aqueles que estão acima de nós e servimos aqueles que estão abaixo de nós. Essa questão de servir, né, e servir-se, né, quando eu entrei pro contexto então de igreja, eu vi algo muito nítido nos irmãos, né, porque eu vi que eu tinha um autocontrole, né, de mim e tal, da minha esposa, e só que daí quando eu entrei pro contexto de igreja, eu vi algo tem diferente aqui nessa igreja, né, algo tem diferente nessas pessoas. Por quê? Porque eu entrei no primeiro dia e já me serviram. Né? E o que eu vivia lá atrás, o histórico que eu vivia lá atrás, nunca aconteceu isso aí. Uma pessoa chegar e me abraçar e dizer que me amava, uma pessoa dizer se eu precisava de uma carona ou de algo, né? Isso é servir, né? E não servir-se, né? Então eu vi que eu fui colocado numa posição, e através dessa posição eu falei, não, eu tenho que fazer algo diferente também, né? Eu não posso simplesmente só estar por estar, mas eu quero servir, eu quero estar junto, né? Em todos os momentos, né? Então, estando junto com todos os irmãos, eu aprendi a servir, né? A estar presente, né? A estar com o coração disposto, né? Pro reino de Deus, né? Eu sempre falo para todo mundo, tirar o reino de Deus, tirar a igreja de mim, tirar Deus de mim, hoje eu posso morrer, porque eu não sou mais nada, né? E é incrível, né? Esse contexto, quando a gente realmente entrega o nosso coração, né, entrega por completo, né, fala, não, Senhor, né, eu não tenho nada para te oferecer, não tenho nada, mas eu tenho a minha pessoa, né, eu tenho o meu coração para te entregar, né, então eu tô servindo, né, eu tô junto, estando ali, né, com os irmãos, estando, né, com os membros, estando com o pessoal, né, como um todo, na verdade, né, é incrível. E incrível que servir, ele não é um trabalho. Né? Servir, ele é um encargo no coração. Então, Jesus, ele deu um modelo, né? Como Paulo comentou há pouco. Jesus disse, quem quiser ser o maior, sirva a todos. Então, Jesus já deu um modelo. Então, tu quer ser o maior no reino de Deus? Sirva. Então, claro que nós temos, né, passado por um tempo como igreja de que o Senhor tem aliado o nosso coração. E a gente tem visto que a igreja tem esse coração de servir. Claro que vai ter outro momento que tu vai servir, mas tem um momento que também tu vai desfrutar da mesa. Mas eu acredito que o mesmo que tu está servindo, tu já está desfrutando daquela mesa. Né? O momento de servir já é um desfrute. Não é um peso, não é uma obrigação, mas é um encargo, é um chamado, é um propósito que Deus nos dá. Então, quando Deus ele te dá esse encargo no coração, esse propósito de servir, ele não se torna mais pesado. Ele não se torna mais uma obrigação, porque agora eu entendi a minha posição. Eu entendi agora a minha posição de filho, e através dessa posição agora eu vou servir. Né? E eu vou servir como mãe,
eu vou servir como esposa, eu vou servir como serva, como o Paulo também falou, serva de todos, serva de Cristo, né? Eu vou servir em todas as posições que eu vou ser inserida. Lá no meu trabalho eu vou servir com a melhor que eu posso fazer, né? O que é excelência? Excelência não é tu ter tudo, mas tu fazer o melhor com o que tu tem. E o último tópico aqui, ele fala sobre isso, né? A questão de unidade ou individualismo. E é interessante, porque o servir, ele sempre vai levar para a unidade, entende? E o servir-se vai levar para o individualismo. O servir-se fala dessa questão do individualismo, né? Ou seja, eu vou usar tudo aquilo que está na minha volta para que a minha vontade ela seja estabelecida. Enquanto que agora, né, o contrário disso, o servir vai falar de um todo, né? E o contexto de Esther era esse, né? Amã então arma ali um negócio, né, para que o rei estabelecesse um decreto que todo judeu ia ser perseguido e morto, né? E daí ela entendeu, cara, eu tô aqui, Deus me colocou aqui. Daí Mordecai, ele fala uma palavra ali para ela, né, que é fantástica. Ele diz: ok, Esther, e será que não é por isso que o Senhor te colocou aqui? Para que agora o povo ele seja liberto por conta da tua posição? E ali acho que ela tem, né, essa percepção, realmente, eu acho que é para isso que eu tô aqui, né? E daí ela chega diante do rei, ela intercede diante do rei, né? Ninguém podia entrar simplesmente na presença do rei naquela época sem que o rei quisesse. Mas ela tem essa atitude, né? Ela primeiro vai lá e diz pro pessoal: ó, vamos orar e vamos jejuar que eu vou chegar diante do rei e vou falar. E ela entra, né? Entra de modo ousado diante do trono da graça, né? Como a palavra de Deus diz. E chega diante do rei e diz: ó, eu quero fazer um banquete aqui e tal. E ali ela intercede pelo povo e diz, né, que a mãe então tinha criado um decreto, um plano para perseguir o povo judeu. E ali, né, dá uma reviravolta. O povo que era certo que ia morrer, né, agora existe uma chance. E é a partir de Esther, entende? Então, essa clareza do servir traz essa perspectiva da unidade, entende? E ela entendeu, eu estou aqui, obviamente, para servir, mas por conta de algo que o Senhor deseja fazer através de mim, entende? Não é simplesmente para mim, não é simplesmente em mim, mas agora é a partir de mim. Ela tem a revelação da posição que ela foi colocada e ela entende que agora é muito mais do que reter aquilo que ela recebeu, mas ela entrega tudo aquilo que ela recebeu. Ela não guarda para si, mas ela transborda disso, né? E é maravilhoso ver que na vida da igreja a gente vive isso, né? Por vezes a gente acha, não, só vou entregar o meu sono. Só vou entregar essas vontadezinhas aqui, essas aqui eu vou deixar comigo. Mas a vida da igreja, essa vida que a gente vive hoje, é de entregar todas as coisas. Eu entrego a minha vontade, eu entrego a minha vergonha, eu entrego o medo, entrego todas as coisas que permaneceu junto comigo por muito tempo, né? Então, quando a gente tem a revelação disso, nós conseguimos servir com plenitude no Senhor. A gente entende que não é sobre, eu tenho todas as coisas e agora eu vou servir de qualquer forma porque eu preciso servir. Não é esse coração. Eu sirvo com esse zelo, com esse encargo, né? Eu entendo que é muito mais sobre os irmãos, é com quem vai receber aquilo. Eu imagino assim uma cena, né? Tá a mulher lá fazendo a comida para sua família e ela faz aquilo com amor. A gente fala, né, que a comida que é feita com amor é muito melhor do que aquela que é feita de qualquer jeito, né? Mas eu imagino assim, aquela mulher ela tá fazendo, imaginando o quanto a família dela vai desfrutar daquele alimento. Não é só colocar a mesa lá e agora cada um se vira. Não, mas é um tempo de comunhão, é um tempo de vida, é um tempo de transbordar daquele amor, né, que tá, não é apenas, vamos sentar aqui para comer. Não, mas é uma comunhão, uma vida. Isso é ser igreja, né? E é isso que tem sido nos falado nesse tempo, sobre ser igreja, né? Nós somos a igreja, o corpo humano de Cristo, e nós desfrutamos da presença dos irmãos, nós desfrutamos do corpo. Esse é o princípio, ser igreja e viver em unidade, né? Nós somos chamados para isso. Então agora nós servimos, não mais pensando em nós mesmos, mas pensando em quem vai desfrutar disso daqui. Amém. E não tem como cumprir o propósito de Deus em plenitude, a não ser a partir da igreja. Então, sabemos que temos um propósito em comum. Embora, né, somos muitos e diferentes, que nos tornamos um. Embora temos propósitos individuais, né? Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, mas o mais importante de tudo isso e o centro de tudo isso é que nós temos uma coisa em comum,
né? Nós temos um propósito em comum, que é trazer o reino de Deus para a terra, que é realmente que a igreja cresça, que a igreja cresça de maneira exponencial, que a igreja, eu tenho um sonho, né? E eu creio que isso é um sonho que Deus colocou em meu coração e a gente não sonha sozinho, que é uma cidade onde ela gira em torno da igreja, que é um país ao qual nós estamos vivendo que gira em torno da igreja. Né? Então, aonde eu vou procurar um refúgio, aonde eu vou procurar uma segurança, aonde eu vou procurar um conselho, aonde eu vou procurar é na igreja. Nós somos completos porque Cristo está no meio desse negócio. Né? Então, eu creio, né, que nós temos um propósito em comum e é o que Cristo nos ensina. Né? A gente vê a galera, os jovens principalmente, né, quando chegam na vida de igreja, eles têm essa dúvida, tá, mas qual é o meu propósito? Não, mas qual é o meu chamado? E a gente fala, né, sobre isso. Mas qual é? Não, vem cá, o que a palavra diz? O que Cristo deixou? O meu propósito é esse aqui, é ser e fazer. Somos igreja, fazemos igreja. Somos discípulos, fazemos discípulos. Somos família e também geramos família. E é esse aqui o nosso propósito, e estamos juntos. E no meio do caminho a gente vai amadurecendo, no meio do caminho a gente vai crescendo, no meio do caminho a nossa visão vai sendo ampliada. Só que eu não tenho mais um problema interno individual. Qual é o meu propósito? Não. Qual o propósito da igreja? Vamos seguir nessa linha. O propósito da igreja é um só, a finalidade é uma só, e nós oramos por uma coisa só, nós falamos uma mesma linguagem, nós temos uma mesma visão, nós temos um mesmo caminho, nós temos um mesmo caminhar, e é isto aqui, é o pessoal da Torre de Babel. Um princípio totalmente quebrado, mas eles eram um. Eles tinham, o seguinte, o plano é construir uma torre para chegar até o céu. E Deus falou que se não houvesse uma intervenção, eles iam dominar a terra, porque eles tinham unidade. Um povo com um princípio totalmente quebrado, mas existia unidade. Eles iam dominar. O que eles fossem fazer daria certo. Então nós, como igreja, temos a base correta, temos o princípio correto e somos um. Então é isso aí, a palavra diz, aquilo que nós colocarmos o nosso pé vai ser nosso por direito. Aonde a igreja estiver, haverá, a palavra diz em Colossenses, aonde os irmãos estiverem, haverá esperança da glória. Aonde a igreja estiver, haverá esperança de crescimento. Nós vemos então uma guerra espiritual sobre o nosso país, mas a igreja está posicionada, então haverá esperança, haverá o céu manifestando na terra, haverá crescimento, haverá frutificação, e é isso que nós vivemos. Então a igreja serve dessa maneira, nós elevamos o padrão da sociedade, elevamos a sociedade para um outro nível, o nível do reino dos céus. E é isso, e é por isso que nós estamos aqui. É um propósito em comum. Viemos do reino, estamos na terra, mas para elevar o padrão da sociedade novamente para o nível do reino do Senhor. E o final de todas essas coisas, né? E é o propósito da igreja e o propósito nosso como igreja, né? É agora estabelecer a vontade do Senhor aqui na terra como é no céu. Né? Então, tudo isso que nós compartilhamos, né? Cada posicionamento desse espírito, desse comportamento de Esther, o final de tudo isso é nós manifestarmos o céu aqui na terra. Né? O objetivo de Jesus sempre foi esse, né? Estabelecer discípulos que formassem outros discípulos, mas para manifestar o céu aqui na terra, para que a vontade que né, unânime no céu, que é do Senhor, ela seja estabelecida aqui na terra. Né? E a sua função é essa. Né? E eu creio que né, você foi edificado assim como nós fomos aqui, e que você possa nesse tempo desfrutar de tudo isso, desse espírito, desse comportamento de Esther. Esse é o coração que o Senhor tem compartilhado conosco. E nós ficamos por aqui então, né? Até breve. Finalizamos aqui nosso bate-papo. Nos vemos na semana.